Na batalha da cruz ela perdeu o poder de matar. E o inimigo, ele não pode te matar, mas ele pode te ferir. Eu vou te explicar como. Ele está rugindo ao seu derredor, ele está ouvindo o que tu fala, ele sabe do que tu desconfia. Aquilo que você não faz em oração, mas você conta para alguém, ele ouve. Aquilo que você prefere postar na rede social do que orar para que Deus venha entrar em providência, o inimigo ouve, o inimigo usa aquilo para te ferir. Porque quando o inimigo ele fere um soldado, dois tem que se levantar, botar esse soldado no ombro e carregar. O exército fica menor, porque são 3 soldados carregando um para o esconderijo, para o lugar de se curar. O inimigo ele não pode te matar, mas ele tenta te ferir. Ele tem armas que podem te ferir, e a gente mesmo dá essas armas para ele, querendo ou não. E as guerras, elas não passavam assim tão rápido. O povo de Israel que passava a guerra. A gente tem um dizer: eu estou na guerra, mas a guerra vai passar. Eu estou na luta, mas a luta vai passar. Eu quero deixar claro: a luta não passa, é você que passa a luta. O deserto, Daniel, ele não passa, é a gente que passa o deserto. O deserto, ele é parte do caminho. O deserto, ele não se desloca do caminho, a gente que se desloca do deserto. E outra, o deserto ele não vem como oposição, ele vem como oportunidade. Essa luta que você está passando não é uma oposição, não é para te derrubar. Eu vou abrir a boca numa coisa que tem muito crente com medo de abrir a boca, tem muito pregador com medo de abrir a boca, mas eu vou abrir numa questão. Esses decretos de governante, esses decretos de polícia, presidente, seja lá quem for, eles não vêm como oposição, eles vêm como oportunidade para a gente mostrar que, querendo ou não, a gente é a geração faca na caveira, a geração sangue nos olhos. É oportunidade. E nessa época, as lutas, elas eram travadas com uma estratégia. O pessoal era muito estrategista. Você for estudar as histórias antigas, quem fez até o 1º ano, 9º ano, sabe que diante das histórias desse povo, o pessoal era estrategista, tanto em construções como em guerras. Era um povo que sabia lutar. Era um exército que talvez nem o exército brasileiro teria força contra eles. Eram muito estrategistas, muito grande estrategista. E uma das estratégias deles, e eles tinham essa estratégia porque a estratégia, Daniel, ela traz vitória. A estratégia, ela nos faz vencer. A estratégia, ela nos faz pensar. Adquirir vantagem sobre aquele que está contra a gente, sobre aquele que está na nossa frente. E uma das estratégias dele era queimar as lavouras do povo israelita, ou roubar as lavouras do povo israelita. Porque o povo filisteu vindo e pegando todas as lentilhas, o povo israelita não ia ter o que dar de comer para os soldados. O povo filisteu estava vivendo uma guerra constante. Eles queriam um dia conseguir ganhar do povo israelita. Então eles estavam usando todas as estratégias. E uma das estratégias era queimar, era arrancar, carregar essas lentilhas, era acabar com aquela plantação, porque era o alimento dos soldados. E se acaba com o alimento dos soldados, o soldado fica fraco. Se o soldado ele não se alimenta, se o soldado ele não faz um pit stop, se o soldado não senta para ouvir, se o soldado não se ajoelha para orar, se o soldado não senta para ler uma Bíblia, ele vai ficando fraco. E eu quero dizer que quando você não lê Bíblia, não é vontade de sua alma, não é vontade do seu espírito. Quando você não quer vir para cá, não é que sua alma não quer, não é que seu espírito não quer. Quando você não quer vivenciar isso aqui, é uma estratégia que a tua carne está criando para te entregar de bandeja na mão do inimigo. Quando você não sente vontade de vivenciar o amor de Deus, é sua carne criando estratégia para te derrubar. Porque a gente vive nessa luta do nosso espírito, da nossa alma contra a nossa carne. E a nossa carne, ela é estrategista. A carne humana, ela é estrategista. E a estratégia dele era queimar as lavouras do povo de Israel, para que eles ficassem sem alimento. E ficava fraco para o povo ganhar a guerra, tivesse facilidade para vencer essa guerra. Mas só que existe um homem que eu falei no início, um dos valentes, que chamava Samar, destruição.
E ele resolveu entrar numa posição de realmente destruição. Ele quis ser a destruição dos filisteus naquele momento. Aquilo acontecia com frequência. Toda semana os filisteus vinham, queimava tudo, vinha, quebrava tudo. Já Samar estava cheio. Samar estava cheio do inimigo vir querer quebrar tudo que o povo de Israel tinha cultivado. O pai de Samar estava lá nas montanhas, talvez velho, esperando alimento, e o povo filisteu vindo e querendo destruir tudo, querendo deixar o povo com fome. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Você sabe por que eu entro aqui, Daniel? Se me botar um culto de madrugada eu venho, de dia eu venho. Eu revezo entre o trabalho e a igreja, pego mesmo. Se falar não, está proibido entrar, e eu achar um aberto eu entro. Você sabe por que eu faço isso? Porque foi difícil cultivar o que a gente está vivendo. Tu sabe por que eu falo do evangelho mesmo com qualquer decreto? Eu posso sobre o evangelho mesmo o presidente falando o que quiser, o governante falando o que quiser, porque eu sei o quanto foi difícil para os heróis da fé cultivar isso que a gente está vivenciando. Não me entenda mal, mas eu sei como foi difícil. A minha família toda está aqui dentro hoje. Eu sei como foi difícil eu ter que largar aquela vida lá de sair sexta-feira e voltar segunda, de sair a hora que eu quisesse voltar, a hora que eu quisesse para estar aqui dentro. Eu sei como foi difícil cultivar essa vontade aqui. Então eu luto pelo que eu cultivei. Tem pais de família aqui dentro que sabe como foi difícil deixar uma família estável, Daniel. Tem um pai de família aqui, pastor Maurício, que sabe como foi difícil botar o filho, ajudar o filho a ir para a igreja. Então ele está cuidando do que ele cultivou, do que foi difícil de criar. A gente sabe como foi difícil criar uma alma forte, uma alma potente, uma alma valente. Por isso a gente luta. Por isso a gente quer estar aqui, que a gente sabe qual é a dificuldade que a gente passou para isso tudo. E outra, voltar do início não é uma opção. Retroceder para a gente que está aqui não é uma opção. A gente tem que ir avante. E esse rapaz que ele se chama Samar, quando ele viu tudo, o pessoal vindo destruir tudo, o pessoal correndo para quebrar tudo, os filisteus, e quando ele viu o povo todo fugindo, ele se colocou na posição. Ele pegou, foi para o meio do lugar, foi para o meio do terreno onde as lentilhas estavam plantadas e falou: daqui ninguém me tira. E tu acha que o medo não veio? Tu acha que a fraqueza não veio? Ser forte não é não ter medo, não. Ser forte é conseguir lutar contra o medo. Ser valente não ausenta o medo. Ser uma pessoa valente não ausenta o medo das nossas vidas. Quem me falar que não tem medo, eu não acredito. Todo mundo tem medo. Mas ele estava preservando algo que demorou para ser construído e não podia ser destruído em questão de minutos ou segundos. Ele estava cuidando de algo que há muito tempo, algo que ele já estava cansado daquela palhaçada, daqueles acontecimentos. Ele estava cansado daquilo tudo, então ele estava cultivando. E ele se colocou no meio com espada, escudo, armadura. Falou: não, eu sozinho vou contra esse exército. Ele talvez tinha na cabeça dele: eu posso morrer, mas eu vou morrer aqui. Esse povo pode tomar minhas armaduras e me carregar como escravo, mas vai ser com honra. Esse povo pode me dilacerar, mas vai ser com honra. E outra, a Bíblia não fala que em momento algum ele olhou para o pessoal que estava fugindo e falou, porque a gente costuma olhar para quem está saindo fora e começar a falar. A gente costuma olhar para quem está perecendo e começar a falar. A gente costuma olhar para o soldado ferido, em vez de chamar outro para levantar, a gente chama outro para terminar de derrubar. A gente costuma. E o foco do exército não é esse. O foco do exército não é amassar quem já está ferido. O foco do exército é ajudar quem está ferido. Ele se colocou na posição e não olhou para quem estava correndo. Não perguntou: tu vai me deixar aqui sozinho? Ele não perguntou. A Bíblia não diz que ele perguntou. Ele apenas se colocou na posição. E outra, ele feriu homens filisteus. Essa guerra, ela foi praticamente vencida na bruta. Ela foi ganhada. O povo israelita ganhou essa guerra na bruta, porque não era o local onde ele estava, não era a quantidade de pessoas que estava contra ele, era o nome que ele carregava. Ele era o valente do rei. Era a força que queimava dentro dele e falava: fica aí, que aí que é teu lugar.
Era a força, as cordas de amor que impulsionava ele para aquele lugar. Ele amava aquilo. Era o alimento, era a única coisa que restava. Tenta entender, tenta colocar na tua mente. Tenta colocar na tua mente essa noite. A única coisa que o restava. Ele estava em meio a uma guerra, tinha gente com fome esperando aquela colheita. Ele sabia disso. O que te deixa aqui neste lugar, irmão, eu quero dizer que o que te deixa aqui neste lugar não é tua força, não é tua perna, não é as palavras, não é o louvor, não é as postagens, não é nada disso. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que todo dia falam: hoje eu não vou mais para a igreja, eu faço isso, mas não vou fazer mais. É a última vez que eu prego, é a última vez que eu canto, é a última vez que eu toco, é a última vez que eu pego a van para ir para a igreja. Eu sei que tem gente que fala isso, mas não deixa de fazer. Fala, mas não deixa de vir. 10, 30, 15 anos falando e não para. Porque quem manda no soldado não é o soldado. Quem manda no soldado não é o exército contrário. O soldado pode abrir a boca para falar: hoje eu não movo minha espada, hoje eu não me defendo com escudo, hoje eu não entro em batalha. Mas o soldado, ele pode falar: difícil é fazer. Quem manda no soldado é o comandante. E a ordem do comandante é para marchar, é para ir avante, é para ficar na posição, para defender, para ferir homens, seja lá para fazer o que. A ordem do comandante é para lutar. Ele estava cansado de ver o povo perecer por falta de alimento. Nós estamos cansados de ver o povo perecer por falta de alimento. Nós estamos cansados. Por isso estamos na posição. E Samuel, ele se coloca na posição, defende o campo, fere homens, e as pessoas fogem. E o que eu quero deixar para você essa noite, só para eu entregar, não é a tua fraqueza, não é o teu medo, é o que você é. A força, a valentia, ela não ausenta o medo e a fraqueza, mas ele te dá impulso para você lutar contra essas coisas. Te dá impulso para lutar contra o medo e a fraqueza. Esse é o impulso que você tem que ter. Esse é o braço forte que você tem que ter. Eu falo para jovem, eu falo para velho, eu falo para quem tem 10, para quem tem 20, para quem tem 30 anos de igreja. Não adianta eu chegar em casa e dizer que eu sou forte. Não adianta eu postar uma foto minha com a Bíblia na mão. Não adianta eu postar palavra forte, palavra de aplicação. Não adianta eu botar minha cara na rede social para querer levantar pessoas se eu não estou na posição. Não adianta eu reclamar de quem está correndo se eu também não estou na posição. Ele estava no meio, onde todo mundo via, fácil de ser atacado, mas ele ficou. Ele feriu homens, enquanto outros lutavam, enquanto Davi tinha mandado, enquanto a ordem do comandante era lute, o povo fugiu, não queria defender nem o próprio alimento. Mas o importante é a posição em que se coloca. O que determina a tua relevância é a posição que você está colocado. O que determina onde tu vai chegar é a posição onde tu se colocou. O que determina quem você vai enfrentar é a posição em que tu se colocou. E para encerrar, quem está na posição já se coloca logo de pé, só para eu entregar. Se coloca logo de pé, só para eu entregar. Porque ser forte não é estar aqui em cima. Ser forte não é estar vestido bonito. Ser forte não é ter curso. Ser forte não é ter nome. Ser forte é estar na posição. Tá, ajudinha aqui, irmão. Aleluia, Deus. Ser forte é estar na posição independente. Posição é estratégia, estratégia traz força. Posição é estratégia, estratégia traz vitória, como eu disse no início. E a estratégia é se colocar em defesa. A Bíblia diz: resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Resista ao mal e o mal fugirá de vós. Se coloca de peito com ele, ele fugirá de vós. O inimigo talvez essa noite estava já com a mesa preparada, e os demônios ao redor dessa mesa já conversando, falando: é hoje que a gente vai ferir soldado, hoje a gente vai tirar soldado de campo, hoje a gente destrói lentilha, a gente destrói o que demorou de ser construído, hoje a gente lembra o antigo nome.
Hoje a gente lembra aquela pessoa que outrora ela era ninguém, que outrora era um morador de caverna, que outrora precisava, que outrora necessitava. Mas Deus, ele chegou no meio da reunião, tacou o pé na cadeira e disse que o nome que ele colocou é o nome que fica. O nome que ele pôs, o nome que ele edificou é o nome que fica. Aleluias. Santo Deus.